Acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus. Jesus, Lucas 12, 1. Fariseu, ainda, é todo homem presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso, privilegiado das forças divinas. O orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive, atravessa todas as organizações humanas, respira em todos os templos terrestres. Acredita-se o herdeiro único da divina bondade. Nada aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. Traça programas caprichosos e intenta torcer as próprias leis universais, submetendo-as ao ponto de vista que esposou na sua escola ou no seu argumento sectarista. Jamais comparece ante a bênção do Senhor, na condição de alguém que se converteu em instrumento dos seus amorosos desígnios. Mas, como crente orgulhoso, cheio de propósitos individualistas, declarando-se detentor de considerações especiais. Os aprendizes fiéis, isso Emmanuel coloca para todos nós que somos aprendizes, necessitam acautelar-se contra o levedo de tais enfermos do espírito. Então nós temos que estar sempre na linha do amor, da humildade, da caridade, servindo sempre na linha mestra do Senhor Divino Jesus Cristo. Toda ideia opera fermentações mentais. Certamente que o Mestre não determinou a morte dos fariseus, mas recomendou cautela em se tratando da influenciação deles. Exigências farisaicas constituem perigosas moléstias da alma. Urge auxiliar o doente e extinguir a enfermidade. Todavia, não conseguiremos a realização provocando tumultos, e sim usando a cautela na antiga recomendação de vigilância. Que a paz do Senhor Jesus fique com todos nós hoje e sempre. Que fechemos os nossos olhos, que elevemos o nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos bondosos espíritos que aqui se encontram, a nos envolver em eflúvios de paz e de harmonia. E agradecidos por este início de ano, Senhor, de aqui nos encontrarmos entre amigos queridos e com todos que aqui aportam para juntos aurirmos os teus ensinos de amor e de luz, te agradecemos por mais esta oportunidade que tu nos concede. E rogamos a ti, Senhor, que teus eflúvios de paz, teus eflúvios de luz, de harmonia, mas acima de tudo, teu amor, sejam a constante nas nossas vidas, em nossos corações, por hoje e por todo sempre. Muita paz, que assim seja. Pronto, boa noite. Quem não me conhece, sou Gustavo, né? A gente já frequenta aqui há um bom tempo. Então, é muito mais uma conversa do que necessariamente uma palestra, né? Mas esse foi um assunto que sempre eu tive curiosidade de ler, sempre, embora seja um pouco para o lado científico, mas traz realmente conhecimentos, traz enriquecimentos doutrinários dentro desse aspecto, né? Do átomo ao arcanjo, né? Vamos tentar chegar a uma boa conclusão sobre isso. Pronto, a gente tem que imaginar que Deus é princípio
de tudo. Tem que imaginar também que ele é perfeição, que ele é imparcial. Então, logicamente, não cabe na cabeça de ninguém achar que foi criado seres privilegiados aos outros. Não podia, realmente, a gente, vendo Deus com perfeição, achar que ele privilegiou uns aos outros. Porque uns foram criados bons, outros foram criados ruins. Porque uns foram criados inferiores, outros seres superiores. Aqui na Terra, nós somos os seres de maior inteligência. Por que nós somos privilegiados aos animais? Porque nós somos privilegiados a realmente outras pessoas que às vezes nós conseguimos adquirir capacidades diferentes dos outros. O porquê disso? Então, sendo Deus perfeito, não tem como assim acreditar que tem alguma diferença na criação. Então tem essa citação, né? Sendo Deus a criação de um único princípio, que é Deus, logo possui a mesma natureza intrínseca, tudo, né? Tudo vem dele. Então não há favoritismo no templo universal eterno. E todas as forças da criação aperfeiçoam-se no infinito. Isso é uma frase de Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, né? Que retrata mais ou menos isso, que todos vamos chegar ao anjo, mas o caminho é longo, né? O espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal, desperta no homem. E Emmanuel colocou sublima-se no anjo, né? Então são fases evolutivas de cada coisa, né? Mas vamos tentar destrinchar. Aí vem o primeiro conceito, né? De o que foi o criacionismo e o evolucionismo. Nós, como a maioria das doutrinas judaica-cristãs, né? A judaica até mais antiga, né? Que a cristã derivou da religião judaica, coloca como ponto central o aparecimento de Adão e Eva, né? Como foram criados seres diferenciados de todos os outros. Mas antes de chegar a isso, tem essa frase de Kardec, né? Que realmente Kardec foi o codificador, que foi o organizador, ele que realmente fazia as perguntas aos espíritos, aos médios, ao longo de acho que foi 13 ou 15 anos ele começou aos 53 anos, né? Realmente a embarcar nessa codificação. E realmente era um pesquisador. Kardec não era religioso, Kardec não era espírita. Kardec simplesmente ele foi levado pelo fenômeno das mesas girantes, e daí ele começou a se aprofundar. E aquilo que era um fenômeno para chamar a atenção, ele começou realmente. Então ele tinha realmente esse raciocínio de pesquisa. Então ele dizia: se a ciência demonstrar que o espiritismo está errado em um ponto, o espiritismo se modificará nesse ponto. Então tudo é evolutivo. Tudo o que foi dito agora pode ser mudado se vier a provar que isso não é correto, né? Então a gente aqui na doutrina espírita, a gente tem a liberdade de falar, expor nossas dúvidas. Não, isso eu não entendi, isso eu não acho. E daqui a um tempo você vai conseguir compreender o que tem no livro dos Espíritos, que tem verdades que a gente no início não consegue compreender, mas depois, com um pouco mais de amadurecimento, a gente vai entendendo aquilo. Isso para mostrar que algumas verdades, algumas coisas ditas como verdades, depois do passar do tempo, são ditas até parecem uma coisa infantil. O termo geocentrismo, né, que a Terra era o centro do universo. Se falar isso hoje em dia para uma criança, acho do primeiro grau, ela vai dizer que realmente isso é uma coisa absurda, né? Achar que a Terra, tudo gira em torno dela. Mas até 1500, da nossa era, da era cristã, era tido como uma verdade. Então, certas coisas que nós temos hoje como verdades absolutas, ao passar do tempo, vai ver que aquilo era nada mais que, se for dito, uma história até infantil, né? O primeiro que realmente se aventurou a desmentir isso foi Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, que também tiveram várias dificuldades com a Inquisição quando começaram a propor a teoria que realmente a Terra não era o centro do universo, que tudo não girava em torno dela. Outra realmente tipo de abordagem é que a teoria da criação de Adão e Eva, né, que é uma teoria judaico-católica, né, que Deus criou Adão e Eva, que foram expulsos do paraíso após comer o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Tem que ver que na Bíblia,
tem várias coisas que são simbólicas, né? São verdades absolutas, mas não necessariamente levadas ao pé da letra. Essa é uma. Realmente isso é uma verdade, mas não pode ser levada ao pé da letra. Não pode se imaginar que Deus criou duas pessoas e essa foi dada a toda a humanidade. O próprio texto bíblico ao longo vai contradizendo isso. Quando a gente vai na perspectiva espírita, isso tem na Gênesis, né, de Allan Kardec, né, que foi o 5º livro dele, né, do Pentateuco, ele realmente dá uma abordagem bem interessante e lógica sobre esse aspecto. Adão e Eva representavam a humanidade, né? E essa palavra Adão, que isso vem do hebraico, Adão, não era o nome de uma pessoa, isso tem na Gênesis, né? Isso significava mais ou menos uma humanidade, não era um nome próprio. Então, quando diz que Adão e Eva teve realmente foi o fruto proibido, Adão e Eva representam a humanidade que realmente ainda vai aos instintos materiais, não consegue ainda se conter determinados instintos e burla a lei de Deus. E que a árvore, né? A árvore é aquele ponto de início, né, que diferencia quando nós somos primitivos e quando adquirimos o livre-arbítrio, né? É o ponto onde nós conseguimos realmente decidir nossas ações, né? É aquele ponto, é a árvore onde a humanidade teve o conhecimento do livre-arbítrio, conseguiu adquirir o livre-arbítrio. O fruto, né, que é os desejos materiais, que o homem às vezes ainda não consegue se controlar, mesmo sabendo que todo mundo sabe o que é certo. Não precisou. Jesus foi o código, veio realmente pregar o código moral de libertação. Mas todo mundo, conhecendo ou não, ele sabe o que é certo e errado. A gente, na consciência, a gente sabe mais ou menos o que é certo e o que é errado quando a gente faz. Então, o fruto é aquela coisa material que a gente não consegue ainda se controlar e faz realmente coisas contra a lei de Deus. E o paraíso, né? O paraíso perdido, que vários livros tratam sobre isso já, que são as mudanças entre os planetas, né? Também não tem como admitir que tudo foi criado e só tem vida aqui na Terra. Como é que Deus criou todo o universo, só falando do nosso sistema solar, nem indo mais adiante, como criou vários planetas e realmente só povoou aqui. Então isso realmente não cabe um pouco lógica nessa afirmação. Então tem várias pessoas, vários espíritos que são mudados de planetas para planetas, que para eles era um planeta melhor e tiveram que ir para um planeta realmente pior, mas porque aquilo eles não conseguiram adquirir a moral daquelas pessoas. Tem uma época que o planeta começa a mudar. A Terra já foi um planeta primitivo, hoje em dia é de prova e expiação, e algum momento vai ser o de regeneração. Quando as pessoas não conseguem se adequar com aquele tipo de vibração que está ocorrendo no planeta, com a mudança, vai ter que ser relocada para outro planeta. Não é um castigo, é apenas você, energeticamente, você não se afinizou com aquele planeta, então você não pode mais ficar nele, você vai ser translocado para outro, às vezes inferior. E na cabeça, realmente, das pessoas judaicas, que realmente fizeram a Bíblia, né? Tem a história no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, com Chico Xavier, né? Que são os habitantes de Capela, né? Que foram os hebreus, os hindus, os egípcios, e tem uma raça ariana, né? Que é um europeu, e que eles foram deslocados desse planeta e vieram aqui para a Terra, porque naquele planeta eles estavam causando confusão já. Eles já tinham adquirido intelectualidade, já sabiam realmente, mas não tinham, a fraternidade eles não tinham ainda conseguido adquirir. Então eles vieram para aqui para ensinar as pessoas que estavam aqui o conhecimento que eles tinham e aprender nas situações para ser mais fraterno, né? Então isso nada mais que é um simbolismo, né? O pecado original é o pecado que nós nascemos mesmo, mas não é de Adão e Eva. A gente não está, cada um segundo suas obras. A gente não pode realmente responder pelo pecado dos outros, pelo erro dos outros, né? O pecado é uma palavra assim às vezes mais forte. O erro, né? O equívoco do outro. A gente não responde pelo equívoco do outro, responde pelo nosso. Então, o pecado original nada mais é os erros que nós trazemos de vivências anteriores e nos são dadas a chance de mudar, né? Conforme a mudança da nossa conduta, né? Ainda também numa parte mais teórica, né? Isso também tem na Gênesis, né? Falando que na análise dos compostos orgânicos, dos compostos, né? Minerais, e vegetais e animais, são formados pelas mesmas substâncias.
é hidrogênio, é oxigênio, é carbono. Então, agora muda muitas vezes as combinações, e aí vai formando matérias diferentes. Mas nada há que não há um corpo que não há em outro, exceto quando de vegetal e animal que ganha o princípio vital, né, que é o fluido cósmico universal. Essa energia já é capaz de absorver e de realmente criar vida, né? Mas isso, se for ver elemento por elemento químico, existe nos reinos todos três os mesmos, né? Só que em combinações diferentes. Então, dá para aí ter uma conclusão que todos viemos da mesma criação, né? Não veio do pó é o mineral. Então, teoricamente, não viemos do pó, viemos mesmo, algum momento fomos minerais, né? Aí pronto, isso é de um livro de Ricardo de Bernardi, né, que são temas polêmicos, né, do século XX. E ele traz algumas perguntas sobre isso, e foram perguntas que as pessoas fizeram, né, como se as pedras têm princípio espiritual, né, aí a gente vê o seguinte: tudo que é material tem uma contraparte etérica, isso é lógico, senão não aglutina. Se não tiver essa contraparte no plano astral, no plano etérico, não consegue aglutinar. Então, tudo que for material vai ter uma parte etérica. Então, as pedras, necessariamente, têm um princípio espiritual, mas não quer dizer que seja um princípio individualizado. Não quer dizer, esse tijolo, esse pedaço de pedra vai ser uma pessoa. A gente não pode também chegar a uma conclusão dessa. Isso, mais ou menos, são os blocos, né? São aquelas energias que aquele bloco representa. Não é um pedaço de pedra, é um bloco que aquilo tem uma energia, que aquilo tem uma parte etérica, e que em algum momento aquela energia começa a ser transformada na parte espiritual, porque tudo nasce no plano espiritual. Então aquele bloco, aquelas plantas, vamos dizer, uma grama, não quer dizer que uma grama vai dar origem a uma pessoa, isso não tem uma lógica, mas aquele conjunto de gramas, vamos dizer, aquela floresta, aquilo tem uma contraparte espiritual, que é o plano etérico, e em algum momento aquilo vai ser transformado para conseguir uma energia mais evoluída, né? Então, de uma parte mineral vai se transformar em vegetal, daqui o vegetal vai se transformar em animal. Mas não há uma individualização. A individualização só começa nos animais. Tem um livro de Jorge Andrés, eu não tenho esse livro, são livros antigos, né? Eu só vi citações dele, e que é na fase da família dos largatos que começam realmente a ver a diferenciação, né? Enquanto isso, não tem um princípio espiritual ainda definido, né? São realmente almas grupos, né? O que é que eu coloquei aqui? São os elementos, do reino mineral. Tem um componente extrafísico, né, que é chamado princípio espiritual. Então, a pedra tem princípio espiritual? Tem. Não é um espírito formado, é um princípio, né? E que virá a ser, em bilhões de anos, um espírito rudimentar, que só atingirá a individualidade em espécies animais. Ou seja, antes de nos tornarmos um espírito, já coexistimos como se fosse um bloco, com inúmeras outras energias extrafísicas, né? Então, isso mostra que aquele bloco, em algum momento, vai se transformar numa energia diferenciada, superior a ele, que no caso mineral vai ser o vegetal, e daí por diante, né? Mas não quer dizer que já esteja individualizado aquilo. Outra pergunta que fizeram nessa palestra dele é se nós já fomos cães e gatos, né? Ele responde que cães e gatos são espécies modernas, né? A gente não foi cão e gato. Mas em algum momento, algum ancestral animal nós fomos, que vamos ver mais adiante. Mas o cão e o gato necessariamente não. Mas os ancestrais, em algum momento nós fomos, né? Aí pronto, vem esse livro, Evolução em Dois Mundos, que eu acho que esse livro tem coisas muito teóricas, mas assim, pescando eles em alguns outros livros, se vê que tem realmente verdades bem interessantes. Aí diz: quanto tempo leva o princípio inteligente para alcançar a racionalidade? Então, nesse livro de André Luiz, né, por Chico Xavier, ele diz: veja quanto tempo, é tanto tempo que a gente não consegue ter noção na nossa cabeça, né? O princípio inteligente gastou, desde os vírus e as bactérias, mais ou menos 15 milhões de séculos, a fim de que pudesse, como ser pensante, embora em fase embrionária da razão,
lançar as suas primeiras emissões de pensamentos contínuos para o espaço cósmico, 15 milhões de séculos, para começar o espírito primitivo, para começar o ser humano primitivo, isso. Você vê a distância, então realmente não é de uma hora para outra que isso acontece, mas vai acontecer, né? Colocando numa parte mais realmente palpável, né? A gente vê que a gestação do ser humano, ela revive toda a cadeia evolutiva das espécies, né? Que disse, a embriogênese recorda a filogênese. A embriogênese é a formação do embrião, recorda a filogênese, a formação das espécies. Porque no período gestacional, reproduz o resumo biológico de todas as formas que precederam a figura definitiva do homem. Começa com ser unicelular, óvulo, espermatozoide, se junta, e daí, em 9 meses, ele vai traduzindo toda a cadeia evolutiva, que demorou milhões e milhões e milhões de anos. Em 9 meses, a gente revive aquela evolução das espécies, né? Tanto que... vamos passar o próximo. Pronto, agora o princípio espiritual hominal, né? Quando é que realmente o homem deixou de ser realmente um ser primitivo e começou realmente a ser o ser pensante, né? Tem que se ver que tudo nasce no plano espiritual. Nada, aqui é um plano de consequências, não é de causas, né? Toda causa tem no plano espiritual. Então, isso é pelo próprio Allan Kardec, em A Gênese, né, capítulo 11, diz, desde que o espírito nasce na vida espiritual para o seu progresso, deve fazer uso de suas faculdades, e é por isso que ele é revestido de um envoltório corporal, apropriado a seu estado de infância intelectual. Envoltório este que ele deixa para se revestir de outro, à medida que suas forças aumentam. Então, quanto mais o perispírito se desenvolve, mais o corpo também se desenvolve. São coisas realmente... Então, todo desenvolvimento vai ser a partir do plano espiritual, e daí refletido no corpo material, né? Isso Kardec, ele foi realmente... Já Kardec falava isso, né? Olha, os corpos de macacos teriam sido muito adequados a servir de vestimenta aos primeiros espíritos humanos que vieram a encarnar na Terra. Isso nós vamos destrinchar mais adiante, né? Esse acho que é a evolução a caminho da luz, né? Pronto. Isso aí mostra que tudo se forma no plano espiritual. E depois o plano material é só uma condensação, é só uma aglutinação do que há no plano etéreo, né? Aí, realmente é um português mais rebuscado, né, de André Luiz. Os séculos correram no seu velário de experiências penosas, sob a fronte de criaturas de braços alongados e pelos densos, né? Os homens mais primitivos, né? Braços alongados e pelos densos. Até que um dia, as hostes do invisível operaram a definitiva transição no corpo perispiritual pré-existente dos homens primitivos, nas regiões siderais, né? No plano espiritual, em certos intervalos de suas reencarnações. Então surgem os primeiros selvários de compleição melhorada. Então tudo tem uma causa espiritual. A causa aqui é só uma consequência, né? É igual, vamos dizer, que determinadas causas que a gente faz com o nosso próprio corpo, a gente leva para o plano espiritual com isso. Então, porque a parte etérea é lesada. É igual, agora tudo depende da intenção. Uma pessoa que atenta contra a própria vida, ou seja, um veneno, alguma coisa dessa. Aquele veneno, a parte etérica do veneno, lesa o perispírito, e a pessoa, quando passa para o plano espiritual, passa com o perispírito lesado, passa com a parte etérica daquele agressor, agride o perispírito. Não agride o corpo material, agride. Mas depois que desencarnasse, dizia, pronto, acabou-se. Ficou ali no corpo material. Mas não é. Se tudo é princípio espiritual, ele lesa o perispírito e a pessoa desencarna com sofrimento semelhante ao que tem aqui. Agora, a cura é caso a caso, não existe regra, né? Mas sabe que é uma bala. Uma bala tem uma parte etérica também. Então, se a pessoa atentar, depende da intenção, se atentar contra si próprio, aquela bala que vai lesar o corpo físico, vai lesar o perispírito. E a pessoa, em algum momento, às vezes até no renascimento, até na reencarnação, aquele perispírito está tão lesado que não consegue aglutinar
as células materiais. Então, em algum momento, a pessoa nasce com alguma deficiência, alguma coisa. Não quer dizer que toda pessoa que nasceu com deficiência seja decorrente de atentado, seja de suicídio. Não quer dizer isso. Mas isso pode acontecer. Em algum momento, tem pessoas que realmente usaram mal a inteligência, não suicidaram, não. Viveram muito bem, obrigado. Agora, que eram muito inteligentes, então usaram aquela inteligência para tirar proveito dos outros, para realmente ou ludibriar, ou realmente envolveram pessoas em guerras, agora com a inteligência brilhantíssima. Em algum momento, na reencarnação, ele lesou o perispírito dele, ele usou aquela inteligência dele para o mal, lesou a parte etérica, e em algum momento ele vem com dano nessa área, né? Aí pronto, mas Kardec na Gênese diz: o espírito do macaco, o qual não foi aniquilado, continuou a procriar o corpo do macaco, e o espírito humano procriou corpos humanos, variantes do primeiro molde, onde se estabeleceu, o tronco se bifurcou. Então, mais adiante tem uma explicação melhor sobre o que Kardec quis falar aí. Aí pronto. Tem essa pergunta, né? Essa transição do princípio inteligente nos dias atuais ainda acontece sobre a Terra? Na Terra não mais, né? Com a extinção das raças primitivas, essa transição tem se concentrado em outras esferas. A Terra já foi um planeta primitivo, então isso já aconteceu aqui. Já realmente, as lendas, né, que toda lenda tem um fundo de verdade, né? A lenda do Tarzan, né, que criou aquilo, necessariamente toda lenda, você, se for simbolicamente, aquilo tem uma verdade naquilo. Então, em algum momento, o princípio espiritual foi colocado no macaco, a gorila se viu o útero dela, e do plano espiritual, o perispírito remodelou lá, colocou aqui, e aí que nasceu o homem selvagem. E daí foi se evoluindo, né? Aí, esse princípio da humanidade começa sobre a Terra, quer dizer, o princípio, ponto inicial do livre-arbítrio, né? Do princípio inteligente hominal, né? A Terra não é, isso é o Livro dos Espíritos, né? Questão 607. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período da humanidade começa, em geral, nos mundos ainda mais inferiores. Esta, entretanto, não é regra absoluta, e poderia acontecer que um espírito, desde o seu instinto humano, esteja apto a viver na Terra. Este não é frequente, e seria antes uma exceção. Então, não quer dizer que nós realmente nós fomos primitivos aqui na Terra. Existem realmente mudanças de planetas para planetas, e seria uma exceção quem realmente conseguiu aqui na Terra até os dias atuais. Em alguns livros de Bacelli, diz que Chico citou que realmente a gente tem mais ou menos 40 mil anos de razão. Então, ninguém aqui é novo em folha, não. Então, realmente, a gente já vem lutando com o livre-arbítrio mais ou menos há 40 mil anos, né? Então, isso já demonstra a nossa antiguidade, né? Pronto, deixa mais aqui. Não, deixa eu ainda falar mais nisso. Pronto. O que realmente eu não expus, mas tem algumas citações, é que qual foi o momento em que o macaco se transformou em homem? Necessariamente não se transformou, né? Isso tudo aconteceu no plano espiritual. Isso tem algumas citações que o perispírito foi remodelado de um homem primitivo. Aí nós descendemos do macaco, descendemos entre aspas, né? Foi feita uma fertilização in vitro do perispírito. Aproveitou a cópula, né, realmente dos primatas, e dali inseriu um perispírito primitivo, não tão diferenciado, porque a natureza não dá saltos, né? Então, um pouco mais avançado que aqueles, mas que ainda tinha algumas semelhanças, e que por afinidade começam a se juntar. Então, quando tem uma melhora da inteligência, então, isso não aconteceu em um caso, foram vários ao mesmo tempo. Então, por afinidade, a gente começa a formar grupos, né? E daí a espiritualidade mexe no perispírito e usa os que estão ali para poder dar a procriação, né? Do plano material, né? Tem até, falando assim de coisas de homem primitivo, né? Do Neandertal para o homem de Cro-Magnon, que diz que o que dá realmente discernimento na gente é o lobo frontal, né? Que realmente diz que nós já chegamos a um ponto que o homem moderno não foi substituído, né? A gente não foi substituído mais por ninguém. Então, quer dizer que aqui na Terra, realmente nós chegamos, questão de forma,
ao topo da cadeia, né? Então, onde é que está sendo esse desenvolvimento físico? Moral, a gente precisa ainda andar um bocado. Mas físico, está sendo no lobo frontal, que é aquele lobo onde dá a lógica, a razão, o discernimento, né? Por exemplo, se você tem uma impulsividade, o lobo frontal é que lhe segura. É que, por que eu vou fazer isso? Porque se alguém lhe provocou, se alguém fez alguma coisa, é nesse lobo frontal que realmente dá uma segurada em reações instintivas, né? Então, do homem de Neandertal para o homem de Cro-Magnon, houve um engrandecimento no lobo frontal. Houve realmente, até alguns estudiosos dizem que o homem de Cro-Magnon foi um UFO biológico, que a transição não conseguem acompanhar como aconteceu aquilo. Mas isso foi no plano espiritual, né, dessa mudança do Neandertal para Cro-Magnon, que eram homens realmente, até para entrar na caverna deles, tinha que rastejar. Você não conseguia. Quem descobriu uma caverna do homem de Cro-Magnon foi uma pessoa que estava sentada e sentia um vento nas pernas. Quando foi ver, ele, para entrar, não eram aquelas cavernas grandes. Tinha que ter uma inteligência mais apropriada. A pessoa tinha que ir rastejando aquilo, protegia ele dos animais, né? Nem todo mundo, um animal de maior porte não conseguia entrar, né, numa caverna do homem de Cro-Magnon, né? Mostrando que o lobo frontal ainda continua a crescer na gente, né? Aí Chico Xavier até dizia brincando: se vê um extraterrestre, tenha medo dos de cabeça pequena. Esse é o lobo frontal, esse pode ser inferior a gente. Agora, se realmente for uma cabeça maior, um lobo frontal, esse não tenha medo, não. Ele fazer isso é um termo de... Agora, pronto, a caminhada do homem ao anjo. A gente está bem pertinho, né? Vamos ver se a gente um dia chega. Aí até disse que demorou 15 milhões de séculos, né? Da bactéria ao princípio inteligente, né? Ao princípio inteligente. Alguns dizem que a evolução do homem ao anjo às vezes demora mais, né? Porque aquela não depende da gente. Aquilo é um processo que vai acontecer querendo ou não. Esse não, esse depende da nossa vontade. Esse é a gente que vai escolher. Às vezes esse demora mais do que aquele, né? Aí, pronto. Após o aparecimento do homem moderno, né, nenhuma outra espécie surgiu para substituí-lo, né? À medida que o espírito progride moralmente, ele se desmaterializa, né? É isso onde a gente vai começar a nossa caminhada, né? Esse é um texto de André Luiz, né, no Nosso Lar, capítulo 1, onde ele cita isso, né? Não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Sufocara-os criminosamente, no desejo incontido de bem-estar. Não adestrara órgãos para a vida espiritual. O que é adestrar órgãos para a vida espiritual? Adestrar a mente e o corpo também, mas a mente tem que ser adestrada para determinados planos. Não adianta, porque senão eu não mereço não, isso aqui eu sou bom demais, eu estou aqui, mas eu acho que me colocaram por engano, né? Porque realmente é muita violência, é muito todo, devem ter esquecido de mim aqui, eu não mereço estar por aqui não. Com certeza ainda não conseguiu algumas qualidades para entrar em outros planos melhores, né? Se está por aqui é porque há necessidade ainda de adquirir determinadas condutas, determinados conhecimentos ainda, e principalmente ações, né? Então, o adestrar, tipo, o espírito mais evoluído, o estômago e o intestino deles quase não existe. É mais o rim e algumas glândulas sudoríparas, né? Que é muito mais líquido a alimentação. Não quer dizer que quem seja vegetariano seja superior a quem... Mas os excessos, né? Os excessos a gente tem que evitar, né? Então, isso é bem descrito nessa frase de André Luiz. Até mesmo no Nosso Lar tem um período lá que tem uma confusão muito grande em determinado setor lá, que as pessoas ainda queriam comer alguma coisa proteica, né? E contrabandearam. E nesse contrabando que fizeram de realmente material proteico, baixou a vibração, não necessariamente só pelo material proteico, mas pela desorganização, pelo conflito, né? E foi uma das primeiras vezes que realmente as barreiras do Nosso Lar tiveram que ser ligadas, né, para impedir, né, a entrada de espíritos inferiores, né, que aproveitaram a queda da vibração, daquela confusão por comida, né? Estavam brigando por comida, os espíritos que chegaram lá. Então, Nosso Lar, que todos nós ainda iremos um dia, né? Mas também não é local superior, não. Ainda mais que a misericórdia nos dê esse local. Aí, essa, pronto, é a parábola das bodas, né? Que todo ensinamento de Jesus tem realmente um simbolismo incrível, né? O que à primeira vista a gente pode não entender,
aquilo tem verdades divinas, né? Porque ele não só falou, como provou, como demonstrou como é que você se livra dos sofrimentos. A vida dele é isso. Se quiser seguir ele, você vai se livrar de muitos sofrimentos. Se afastou, você vai bater com a cabeça, né? Então, nessa parte, falando realmente da túnica nupcial, né, que é a parábola das bodas, né, que ele convida os primeiros não vão, depois ele convida todo mundo, e dentro ali, naquele banquete espiritual, tem um que não está com a túnica nupcial, né? Porque, como é que você entrou aqui se você não tem a túnica, né? A túnica nada mais é que o perispírito. O perispírito daquela pessoa não estava adequado com o nível de vibração daquelas pessoas ali. Ele tinha sido um penetra, né? Então, expulse ele daqui, porque aquela pessoa, o perispírito dela, eu acho que ainda está muito materializado, muito com instinto material, com instinto realmente com reações mais grosseiras. Então, aquilo demonstra no perispírito. Então, ele apontou para a pessoa que saísse dali, né? Porque realmente os planos espirituais, você consegue adentrar por você ter uma energia compatível com ele, né? Pronto, aí até teve uma vez, eu já citei isso, né? Mas vale a pena sempre a gente voltar para ter isso em nossa mente, as dimensões espirituais da Terra. Esses livros, Cartas de uma Morta, né? Que foi da mãe de Chico Xavier, né? Maria João de Deus. Disse que as pessoas que conviveram com ele, disse que ele gostava mais de 3 livros. Um era esse, outro era Paulo Estevão e outra Boa Nova, né? Ditada por Humberto Campos. Ele tem mais de 400, né? Mas esses 3 ele tinha realmente uma predileção. E esse livro é bem interessante, esse Cartas de uma Morta, é um livro pequeno, assim, dividido são pequenas histórias, né, do que como ela realmente vê o plano espiritual, ela auxiliada por um mentor, ela até vai a outros planetas, tem Marte, Saturno, Júpiter, ela realmente descreve algumas das situações desses planetas, e até mesmo como ela foi socorrida. Quer dizer que isso independe, ela foi socorrida até na igreja, disse que foi num altar, e lá realmente tinha várias pessoas e foi realmente ali teve o socorro dela para o plano espiritual. Mas realmente essa frase que ela diz é uma coisa muito atual, né? A vida é o eterno fenômeno dos jogos vibratórios, né? Então, o que nós fazemos de bem, nós adquirimos no nosso perispírito de bem. A energia fica diferente, vibra de modo diferente. Que fazemos de mal, pensamento mal, aquilo vai realmente ser impregnado também e vai determinar realmente a nossa casa espiritual, né? Então, tem um livro até lançado pela Federação Espírita, né? Brasileira, As 7 Esferas da Terra, né? Que ele realmente só relacionado com o planeta Terra. E aí realmente é do mais baixo para o mais alto, né? O abismo e trevas, né? Que são regiões subcrostais, a crosta, que é o 3º plano, que é onde nós estamos, né? Realmente abismo e trevas são pessoas ainda que vivem ainda muito muitos caíram até pela inteligência, né? Muito mais do que pela ignorância, que diz que é uma queda muito pior, é a queda pela inteligência, né? Usar a inteligência realmente para realmente burlar e prejudicar as pessoas. Então, você se impregna de uma energia tal que quando desencarna você vai para ali, né? E ninguém que manda você não, você vai para aqui, você vai automaticamente, é como se fosse um imã puxando você para determinados planos condizentes com a sua energia, né? Então, abismo e trevas são realmente os mais inferiores, a crosta, que onde nós estamos, umbral, que é um plano bem intermediário, né? Umbral, todos eles são subdivididos, né? Umbral é dividido em 3 planos, né? Que é um umbral grosseiro, que fica próximo a gente respira essa psicosfera do umbral grosseiro. Mais adiante tem um umbral intermediário, são os postos de saúde, são os postos de socorro. E um umbral fino, que já está mais perto da 5ª dimensão, é onde tem as colônias espirituais. As colônias espirituais estão no umbral ainda, mas numa parte já mais próxima da 5ª dimensão. E ali, quando desencarna, o espírito passa um período, vamos dizer que for no umbral, que realmente acho que a gente, eu tiro por mim, para a 5ª eu não vou não. Então, eu acho que se for ali para uma colônia, já foi realmente bondade demais. Então, ali você passa um período de aprendizado e aí volta a reencarnar. Alguns, poucos, realmente passam um período ali numa colônia espiritual e vão para um plano mais superior. A partir da 5ª dimensão não precisa mais reencarnar. Realmente só se em missão, né? Então, enquanto houver matéria,
enquanto a gente vê alguma coisa ilusória, a gente vai ter que se despojar dessa matéria. E vai morrer, então a gente vai cansar de morrer. Porque quando está lá, morre para vir para cá, deixa um pouco de matéria no plano espiritual e desce. Quando está aqui, deixa a matéria aqui e volta para lá. Então, essa ainda é para a gente se desmaterializar. Desmaterializar, o perispírito só realmente vai refletir o nosso estado de espírito, nosso pensamento. Então, o diferencial é o espírito, só que o espírito ele se reflete no perispírito, né? Então, abismo, trevas, crosta, umbral, a quinta dimensão, né, que é a dimensão da arte, cultura e ciência. Sexta dimensão, amor fraterno. E sétima dimensão, diretrizes do planeta, né? Até tem um livro, O Sublime Peregrino. Sublime Peregrino, que foi por Hercílio Mais, né? O espírito é Ramatiz, e fala da descida de Jesus ao planeta Terra. Diz que, para ter uma noção, o espírito da envergadura de Jesus, que foi realmente o mais evoluído que a gente conheceu, demorou 1000 anos terrestres, para ter uma noção de um calendário da gente, porque não é que ele não possa estar em pensamento, mas ele, para encarnar, ele para realmente se condensar num corpo, ele estava tão elevado que não podia fazer isso de uma hora para outra. Ele tem que estagiar em algumas coisas para se condensar o perispírito dele, para poder caber num corpo de carne. Então, isso levou mais ou menos 1000 anos, né? Você vê ainda a distância ainda que nós temos, né? Jesus a gente nem se compara, né? Mas de outros que vamos mostrar mais adiante. Aí, quais os limites da encarnação, né? Isso, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Aí agora, vai depender do grau de aproveitamento de cada um. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas e cada vez mais etéreo, se torna mais etéreo, né? Até a depuração completa, que é a condição dos espíritos puros, né? Então, o espírito puro tem forma, não tem mais, não tem essa forma mais humana, é luz. Então, não necessariamente, aí achar que Deus é uma forma humana, a criatura querendo dar modo ao Criador não pode. Uma energia cósmica, uma energia que não tem forma, uma energia criador de tudo, mas não pode ter uma forma humana, né? Nós podemos chegar ao pensamento, disso, quando nós somos imagem e semelhança de Deus, nós podemos um dia, a caminhada longa, chegar ao pensamento dele, né? Mas a forma, realmente ele não tem forma, né? Pronto, isso é mostrando o despojamento do perispírito, né? Que a gente vai perder matéria. Então, esse livro é Imagens do Além. Isso é uma pessoa de Sacramento, né? Lá em Minas Gerais. É Gorina Cunha, que foi pelo espírito Lúcius e foi sob a supervisão de Chico Xavier, né? Que ela realmente psicografou esse livro, né? Tem Cidade do Além e Imagens do Além. Aí aqui ela tem uma citação para saber que os planos próximos a gente ainda são muito materiais, né? Assim que se inicia a fase do sono letárgico, é na reencarnação. Quando o espírito adormece, vai esquecendo o passado, vai se condensando, o perispírito vai se condensando para caber no óvulo, no ovo, né? Na junção do óvulo com o espermatozoide. O corpo perispiritual vai se despojando da matéria grosseira, ficando o perispírito sutil. Esse despojo grosseiro é enterrado em lugar próprio, num cemitério, como neste outro lado é mais comum, em um forno crematório, né? Então, quando tiver matéria, a gente vai morrer. Tiver matéria, tiver alguma coisa ilusória, a gente vai ter que se despojar disso, né? Aí, Livro dos Espíritos, né? Questão 261. O espírito, nas provas que ele deve sofrer para chegar à perfeição, terá que experimentar todos os gêneros de tentações? A resposta, certamente não. Pois sabeis que aos que tomam, desde o princípio, um caminho que os afasta em muitas provas, né? Então, determinada situação que a gente sabe que aquilo não vai ser boa, a gente evita. Porque, necessariamente, se a gente entrar naquela situação, nem sempre a gente vai sair bem. Então, a gente já tem um discernimento, o livre-arbítrio, de ir se afastando de certas condutas que a gente sabe que pode quebrar a cara. Porque se você entrar naquilo, você pode ainda não ter adquirido aquele conhecimento ou aquela prova, e daí cair nela. Algumas vão ser postas ao longo do nosso caminho, sem a gente escolher mesmo, sem a gente escolher entre aspas, né? Mas tem umas que a gente realmente usa do nosso livre-arbítrio mesmo e vai atrás, né?
Então, saber que a gente não está preparado para tudo, não. É igual, não se garante não ir para tal canto, não se garante para... Mas se eu sei que ali não vai ser um ambiente bom, se ali não vai ser uma coisa boa, o que é que eu vou fazer ali? Então, me testar para quê? Então, tem certas coisas que você sabe que aquilo não vai dar certo, né? Pronto, esse é o livro Renúncia, né, que é Emmanuel, o Chico Xavier, onde fala do espírito Alcione, né, que é um espírito que já vivia num planeta chamado Sirius, mas que tinha ainda gostava de uma pessoa aqui na Terra e queria ajudar essa pessoa a crescer. Então ela já não estava nem mais relacionada, nem com as 7 esferas da Terra, ela já estava ali já em outro planeta, ela não precisava estar passando pelo planeta de provas e expiações. Aí é o mentor dela, acho que é Antênio, que fala para ela isso, né? Olha, conheço numerosos irmãos que depois de pedirem missões arriscadas como esta, ela voltar de planeta Sirius para aqui, né? Voltaram onerados de 1000 problemas para resolver, retardando assim preciosas aquisições. Então, porque necessariamente não passou por todas as provas, a pessoa tomou uma conduta tal que alguma delas se livrou necessariamente. Agora, em voltando, você pode se debater com alguma coisa que não tenha adquirido e ali cair, né? Então, aí você vê, ela demorou aqui 10 anos, né? Olha, considerando que partirás não mais ocasionalmente, e sim para uma transformação sacrificial que exigirá muito trabalho e renúncia, fica desde já desligada de tuas obrigações nessa esfera, a fim de te adaptares, vencendo as situações adversas das regiões inferiores, que nos separam do mundo, no que precinto deverás gastar quase 10 anos terrestres. Então, do plano espiritual que ela estava, para ela reencarnar na Terra, ela passou 10 anos, né, Alcione, né? Você vê que realmente tem camadas vibratórias e que tem que ser respeitadas isso. Mas como é que ela adquiriu aquilo? Vivendo fraternalmente, né? Ganhando tanto moral como intelectualidade aqui mesmo ou em outros planetas semelhantes ao nosso, né? Então, não tem privilégios, né? Aí vamos à parte de permuta dos planetas, né? Aí, esse também na Gênesis, né? Capítulo 13. Uma coisa, não é que aí diz que Alcione ela podia realmente adquirir karmas que não tinha. Não quer dizer que ela regrediu. O que ela conseguiu adquirir, ela não cai mais. Mas pode ser outros. Isso não é uma regressão espiritual. E sim, eu adquiri realmente determinada qualidade, eu adquiri, é minha. Então eu posso me colocar em determinadas situações que aquilo eu não vou cair. Mas outras ainda não consegui, não. Eu acho que adquiri, mas naquela situação eu posso não realmente reagir bem. Então aquilo, por isso diz, evitar as situações que a gente pode se dar mal. Então não quer dizer que ele regrediu, não. Ela apenas não tinha conseguido aquela sim. Isso. Ela não poderia ter sido imediata. Isso. Estagiar ali, se adaptar para poder reencarnar. Precisou de 10 anos. Isso. E o mentor ainda disse, isso ainda é perigoso você fazer isso. Você tem certeza mesmo que você vai adentrar aqui na Terra. Você vai se deparar com traições, com 1000 coisas que você pode até nem reagir bem. Então, quer dizer, saiba bem o que está fazendo. E ela voltou, mas voltou realmente com méritos, né? Com méritos. No livro Renúncia, né? Aí pronto. Na Gênesis, capítulo 13, né, das permutas dos planetas, Kardec cita, né, a natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Os espíritos inferiores não podem mudar a sua vontade, por conseguinte, não podem se transportar de um mundo para o outro. Então, vê que realmente o perispírito, todo mundo não tem capacidade de mudar seu perispírito, não é assim. O espírito superior pode vir aqui, realmente, mas o inferior não pode ir para planos superiores, não. Não tem essa capacidade, não. No livro, Cartas de uma Morta, né, que é de Chico Xavier, da mãe dele, Maria João de Deus, a primeira, né, porque ele teve a segunda, que foi Cidália, né. Ela aqui relata o que ela viu no planeta Marte, né, que ela viu. Em algum momento, na Gênesis, tem falando, parece que Marte é um planeta inferior. Eu acho que aquilo foi, vamos dizer, um equívoco, né. Marte é um planeta superior a gente. Então, isso, segundo o livro Cartas de uma Morta, ela descreve o que viu de um marciano, né? Achando que
vi homens mais ou menos semelhantes aos nossos irmãos terrícolas. Além dos braços, tinham ao longo das espáduas, né, na parte posterior, aqui nas costas, do omoplata, né, ligeiras protuberâncias, à guisa de asa, que lhes prodigalizavam interessantes faculdades volitivas, né? Que realmente eles dão saltos, né? Eles não precisam realmente estar andando passinho por passinho, não. A vida é muito mais aérea do que terrestre. Não quer dizer que eles vivem volitando, não, mas realmente a gravidade é menor, eles conseguem dar saltos maiores, e diz que o transporte é muito aéreo, né? No planeta Marte. Eu só vi realmente uma outra pessoa citando muito especificamente a vida no planeta Marte, né? Que é também o Hercílio Mas, né? A vida no planeta Marte, que ele realmente descreve toda a trajetória dos marcianos, né? O que a gente tem que fazer para adentrar num planeta superior. Por aí vai. Mas sabendo que nós não somos os únicos seres da criação. Realmente, até nesse livro Carta de uma Morta, ela, quando vê a Terra, o mentor dela diz: eu nunca vi um local, poucos são os locais que tem tanta gente orgulhosa e egoísta feito aqui. Então, realmente, a gente precisa melhorar, está no caminho, então não pode realmente diminuir a passada. A porta é estreita, né? É difícil, não é fácil não, mas não tem volta não. A gente vai ter que chegar lá, né? Aí pronto, esse aqui é necessariamente você está devendo àquela pessoa que ajudou, porque você dá uma coisa material e ganha luz. Então a troca não é certa. Você realmente, o devedor é você. Então não é ele que precisa de ajuda, não. É você que precisa ajudar ele. Você que precisa realmente se desprender do egoísmo e ir ajudando. Então quem mais ganha com as ajudas somos nós mesmos, né? Então ele traça isso, que aquela pessoa caída, aquela pessoa que realmente precisa de ajuda, o ganho maior é de quem está ajudando, não é de quem está sendo ajudado, não. Ele até diz, pobre de quem não tem pobre para ajudar. Não precisa só ser plano material, né? Com a palavra, com o conselho, com uma ajuda, né? Uma amizade. Então, sabendo que o caminho é esse. O próprio Jesus faz aos pequenininhos que estás fazendo a mim. Então, você só vai conseguir chegar a ele fazendo, né? E nessa frase do Dr. Bezerra de Menezes, diz que a mesma distância que existe entre o homem e Deus é o que existe entre ele e o seu próximo, né? Se o homem quiser chegar a Deus, terá que atingir o coração do seu semelhante, né? Então, não há outro caminho a seguir. Então, nós estamos aqui numa doutrina que realmente debatemos vários assuntos, vários aspectos, mas a gente tem que pôr em prática, né? Porque a teoria só, realmente, a gente vai chegar não vai nos levar tão longe, né? E realmente precisa ser da prática. É difícil, que toda mudança é sacrificial. Não tem mudança fácil, né? Mas tem que ser feita aos pouquinhos. Também nada exagerado, porque ninguém se muda de uma hora para outra. O velho ditado, né? A natureza não dá saltos. Mas a gente tem que começar a ver as pessoas em volta, tratar mais fraternalmente, saber que nós não somos superiores nem necessariamente que os seres inferiores um dia vão chegar à racionalidade, quanto mais os que estão no nosso mesmo nível de racionalidade, né? Então, são pessoas que estão ao longo da nossa caminhada e que precisam realmente de ajuda, de atenção. Nós mesmos ajudando somos mais ajudados, né? Feito Francisco de Assis, né? Dando o que se recebe, perdoando o que se é perdoado. Então, não há outro, são vários missionários realmente traçando o caminho da nossa existência. Então, obrigado por tudo, obrigado por me escutar. A prece, né? Pronto. A prece, quem quer fazer a prece? Como eu gosto de, toda vez quando baixa a cabeça, Berenice. Berenice. E você mesmo. Já está aqui há tanto tempo, vamos aqui escutar sua prece. Senhor Jesus,
Obrigada por mais esses conhecimentos, que nós possamos colocar em prática na nossa vida, no dia a dia, e que possamos cumprir, praticar, nem que seja um pouquinho do que a música de... qual é o autor daquela música? Francisco de Assis. Se nós conseguimos praticar um pouquinho daquela música, acho que a gente já está num bom caminho. E que assim seja.